Muito bem, pessoal, olha só. Zuenir Ventura, em seu livro Minhas Memórias dos Outros, referindo-se ao fim da Era Vargas e ao suicídio do presidente em 54, comenta: quase como castigo do destino, 2 anos depois eu iria trabalhar no jornal de Carlos Lacerda, o inimigo mortal de Vargas, e nunca esse adjetivo foi tão próprio. Diante daquele contexto histórico, muitos estudiosos acreditam que, com o suicídio, Vargas atingiu não apenas a si mesmo, mas o coração de seus aliados e a mente de seus inimigos. A afirmação que aparece entre parênteses no comentário e uma consequência política que atingiu os inimigos de Vargas aparecem respectivamente em... Então veja só, uma consequência política, afirmação que parece uma consequência e atingiu os inimigos de Vargas aparecem respectivamente em que sentido? Veja só, a questão do suicídio do presidente Vargas ela é muito complexa em todos os sentidos. O Carlos Lacerda, por exemplo, ele estava na época, na Rua Toneleiros, onde foi feito o atentado à sua vida, com o major da aeronáutica, Rubem Vaz, que acabou morrendo na ocasião. Ele acabou sendo alvejado e morrendo. O resultado disso na prática é que a aeronáutica acaba formatando todo um conjunto que acabaria fatalmente num golpe militar contra o presidente Vargas. Falava-se em impeachment, em intervenção militar, tudo o que há aí no caso para depor o presidente. O presidente, então, atolado, como ele próprio falou, no mar de lama, acaba optando pelo suicídio. E o resultado disso, o golpe militar, pronto para ser dado em 54, ele acaba sendo adiado em 10 anos. Acaba sendo dado apenas em 64. Ok? Então toda essa conjuntura da morte do presidente Vargas acaba mudando os rumos do país. Alguns acreditam, inclusive, não está na questão isso, mas que o presidente deu o seu maior golpe se matando. Ok? Então veja só, a conspiração envolvendo o jornalista Carlos Lacerda é um dos elementos do desfecho trágico e o recuo da ação dos políticos conservadores devido ao impacto da reação popular. Aqui no caso está errado. Tá? A tentativa de assassinato sofrida pelo jornalista Carlos Lacerda por apoiar os assessores do presidente que discordavam de suas ideias. E o avanço dos conservadores foi intensificado pela ação dos militares. Falso. A primeira afirmação está falsa. Aqui a segunda afirmação está falsa. O presidente sentiu-se impotente para atender a seus inimigos, como Carlos Lacerda, que o pressionavam contra a ditadura. A ditadura já tinha acabado, portanto, falsa também a letra D. A letra C, aliás. A letra D agora. Agora sim. O jornalista Carlos Lacerda foi responsável direto pela morte do presidente e esse fato veio a impedir definitivamente a ação de grupos conservadores. Falso também. O presidente cometeu suicídio para garantir uma definitiva e dramática vitória contra seus acusadores. E oferecendo a própria vida, Vargas facilitou as estratégias de regimes autoritários no país. Correta a letra E, que é o caso do que acontece na sequência, né? Porque, com a questão do oferecimento da própria vida, essas estratégias de regimes autoritários tornam-se uma realidade 10 anos depois, em 64. Perfeito? Correta a letra E.